Turminha, muita informação agora, um prazer recebê-lo novamente aqui com a gente, doutor Silvio Prudêncio, angiologista, cirurgião vascular. Muito boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tati, é um prazer vir, um prazer orientar os espectadores, isso nos traz muito prazer. O doutor participou com a gente recentemente, aí gerou uma grande repercussão com o nosso público, porque de fato são assuntos, né, que dizem respeito, especialmente a quem está assistindo o programa Mulher.com. Hoje a gente vai falar, turminha, sobre uma doença séria e ela caracteriza-se principalmente pelo acúmulo de gordura nas nossas artérias. E aí pode gerar consequências graves. Hoje o tema do bate-papo é a arteriosclerose. Doutor, esse problema, ele ocorre principalmente em quais artérias, em quais regiões do nosso corpo? A arteriosclerose, ela é considerada uma doença sistêmica. Então, vamos dizer, em tese, onde existe uma artéria, pode ocorrer esse processo que, entre outras etapas, tem um acúmulo de gordura. Então, qualquer artéria, em tese, pode receber esse depósito de gordura a partir de um processo inflamatório, um dano na parede da artéria. As principais, com certeza, são as coronárias, as bifurcações de artérias grandes, como a aorta, artérias ilíacas, artérias de perna e carótidas. Mas também temos que lembrar que, às vezes, não se ouve tanto isso no dia a dia, artérias do rim e dos intestinos. Quais são as mais comuns? Essas próximas do coração? Estatisticamente, a grande incidência são as coronárias no coração e o sistema a partir da aorta e seus ramos, né? E, doutor, entre elas as essa coronárias. gordura para ali, né? Ela se concentra ali e não sai. Em muitos casos até entope a artéria, que são aí os casos graves da doença. Esse fenômeno, esse processo da aterosclerose, ele é um evento que começa muito cedo até. Então, quando nós fazemos análises de artérias de crianças ou jovens, bem jovens, é possível já encontrar nelas as primeiras estrias gordurosas. São coisas muito discretas, quase insignificantes, muitas delas vistas às vezes só ao microscópio, mas já ocorrem. Então, é um combinado de um processo degenerativo, um processo inflamatório na parede, na camada média das artérias, e que a seguir vai recebendo depósitos de gordura que com o passar dos anos pode ganhar volume, ou seja, já não fica mais no plano só da parede arterial. Ele vai ganhar volume e ocupar também o espaço onde o sangue passa. Então, você tem, nas idades mais avançadas, você já tem esse mesmo processo, agora com endurecimento por depósito de cálcio e tudo mais. Mas então, você comentou, então, antes desse acúmulo de gordura, acontece uma inflamação na artéria. É um processo quase conjunto. Tá. Eu trouxe até uma ilustração, vamos acho que mostrar, pode por ficar favor? mais claro para quem no cotidiano não vê esse processo. Em tese, as nossas artérias deveriam ser exclusivamente um conduto muito lisinho, um tapete extremamente liso para o fluxo do sangue. Então, essa é uma artéria normal, em que ela estaria saudável, limpa por completo. Mas muito cedo é possível já encontrar alguns depósitos pequenos de gordura na parede da artéria. O que os estudos têm mostrado é que antes que esse depósito ocorra, ou junto com ele, de certa forma, na camada do meio, que aqui nessa maquete demonstrada pela faixazinha marrom escura, a camada do meio da estrutura arterial, ela antes começa a sofrer um processo degenerativo e inflamatório com a chegada de células da própria corrente sanguínea, do próprio sangue. Essas células que estariam no sangue começam a permear a parede arterial e transformarem-se em outras estruturas. Então, os macrófagos, outras células sanguíneas, produzem uma alteração nessa camada, inclusive com células musculares que tem aqui, começam a degenerar, e a gordura vai atrás disso. Ela começa a depositar nessas alterações lá na face da artéria, na camada do meio, que fica voltada para a circulação. Entendi. Aí, a seguir, começa a ocorrer o maior e o grande depósito gorduroso, escolhendo esses lugares pré-lesados, digamos assim. Entendi. Que, na verdade, nós podemos entender essa lesão como degenerativa. Ela começa a ocorrer no avanço da idade. Eu consigo prevenir, doutor, essa inflamação, esse acúmulo de gordura aí nessa artéria?
Sim, existe uma prevenção que, na verdade, você vai trabalhar primeiro com a noção dos fatores de risco. Então, é importante entender que esse processo, apesar dele se instalar em qualquer um de nós, na população, de um modo geral, na face da Terra, existem os grupos de risco. Então, nós temos, especialmente, os pacientes fumantes, hipertensos, diabéticos, também os obesos e as pessoas que têm rica dieta em gorduras saturadas. Também é possível você não ter exatamente todo esse fator de risco presente e tem sim, por uma questão genética, familiar, algumas pessoas que fogem até dos grupos que são de riscos, mas que geneticamente têm um risco maior. Então, essas pessoas podem prevenir, de certa forma, adotando precocemente, por conhecer seus riscos, uma série de hábitos, ditos hábitos saudáveis, incluindo dieta saudável, atividade física, e aí, especificamente, se é um hipertenso, ele deve cuidar disso, tão logo tem a ciência disso. O tabagista não tem negócio, não tem como barganha qualquer coisa intermediária, é cessar o tabaco. Aliás, um comentário interessante, Tati, que eu devo fazer com você. É interessante que no caso do tabagismo, do fumo, a grande estatística, sim, os grandes fumantes têm maior risco. Mas não precisa ter uma dose dependência, não precisa ser um grande fumante para ter uma aterosclerose acelerada. Às vezes, um fumante que não é tão assim um inveterado, em baixas doses, por sensibilidade, ele já responde com mais processo inflamatório na parede da artéria. Que interessante e que perigo. Sim, por isso que também alguns descansam na ideia assim, mas eu vou parar de fumar, eu conheço meu vizinho ou meu parente que não fumava e morreu de tudo isso. Pois é, só que o vizinho que fumava e morreu de tudo isso não se inseria na estatística de maior risco. Foi alguns poucos que escapou da estatística. Perfeito. Ele, fumante, se insere na maior estatística de risco. Perfeito. Doutor, eu vou pedir para você permanecer conosco, porque no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a aterosclerose e esclarecer a dúvida de quem está em casa. Algumas perguntinhas já chegaram e daqui a pouquinho a gente esclarece todas ao vivo. E ainda dá tempo de você mandar a sua. Participe ligando 19 387 1920 ou mandando sua perguntinha através das nossas redes sociais. Até daqui a pouco.